E se o futuro já tivesse chegado ao Brasil, mas em pedaços diferentes, espalhados por várias cidades? E se ele não tivesse uma única forma, nem uma única paisagem, nem uma única promessa? Porque, quando a gente pensa em cidade futurista, quase sempre imagina outros países. Mas a verdade é mais desconfortável e mais interessante. O futuro urbano brasileiro já começou. Ele aparece em arranha-céus, em ônibus bem planejados, em dados que orientam decisões, em centros históricos reinventados, em bairros desejados por quem trabalha com tecnologia, em torres que parecem tocar o céu e até em cidades desenhadas do zero. Só que existe uma pergunta que atravessa todas essas experiências. Esse futuro melhora a vida das pessoas ou apenas cria vitrines bonitas para poucos? Para responder, precisamos começar por uma cidade que nasceu como ideia antes de virar rotina. Brasília. Vista de cima, ela não parece uma cidade comum. Parece um símbolo, uma máquina urbana. Uma tentativa ousada de imaginar o Brasil moderno em concreto e eixo monumental. Enquanto outras capitais cresceram aos poucos, Brasília foi criada no meio do país como decisão de planejamento, poder e futuro. Os prédios de Oscar Niemeyer e o traçado de Lúcio Costa disseram ao mundo: nós também podemos imaginar o futuro. Mas aqui está a primeira virada. Brasília é futurista, sim. Só que também revela um limite que toda cidade idealizada enfrenta. Uma coisa é desenhar a cidade no papel, outra é viver nela todos os dias. Caminhar longas distâncias, depender de ônibus, morar longe do centro, atravessar espaços imensos. Brasília impressiona. Mas o futuro não pode existir só para ser admirado de cima. Ele precisa funcionar no chão. E é justamente aí que Curitiba entra como contraponto. Se Brasília representa o futuro monumental, Curitiba representa o futuro silencioso. Ela não grita, ela opera. A cidade construiu sua reputação em planejamento urbano, transporte público, parques, sustentabilidade e inovação pública. E talvez essa seja uma das lições mais importantes deste vídeo. O futuro de uma cidade nem sempre aparece como tecnologia brilhante. Às vezes ele aparece como algo que simplesmente funciona melhor. Uma linha de ônibus bem pensada. Uma área verde protegendo contra enchentes. Um serviço público digital que economiza tempo. Uma cidade que ganhou reconhecimento internacional por suas iniciativas ligadas à inovação urbana. Curitiba mostra que inteligência urbana não é sobre parecer futurista. É sobre resolver problemas antigos com mais eficiência. Porque instalar aplicativo em tudo não transforma uma cidade, se o ônibus continua atrasado e o bairro continua abandonado. Da eficiência cotidiana, a conversa avança para um modelo ainda mais técnico. São José dos Campos. Essa cidade carrega uma aura futurista por causa da indústria aeroespacial, dos centros de pesquisa, das empresas de tecnologia e da presença forte da ciência. Mas o que realmente chama a atenção é outra coisa. Ela foi certificada como cidade inteligente, sustentável e resiliente com base em normas internacionais. Aqui, o futuro deixa de ser estética e passa a ser medido. Indicadores: desempenho, infraestrutura, resiliência, serviços, crescimento urbano. Uma cidade orientada por dados começa a se comportar como um organismo monitorado. Onde estão os gargalos? Onde a iluminação falha? Onde o trânsito piora? Onde o serviço público precisa responder mais rápido? Transformar informação em decisão é uma das marcas mais fortes da cidade do futuro. Mas isso também traz uma tensão delicada. Quanto mais dados, mais importante é perguntar quem controla esses dados e quem se beneficia deles. Porque o mesmo sistema que torna uma cidade mais eficiente também pode torná-la mais vigiada, mais desigual ou mais automatizada do que humana. E é essa ambiguidade que torna São José dos Campos tão interessante. O futuro técnico é promissor, mas nunca neutro. Agora,
Imagine um lugar onde o futuro não destrói o passado. Recife faz exatamente isso. À primeira vista, o Recife antigo parece o oposto de uma cidade futurista. Casarões, igrejas, pontes, ruas antigas, memórias coloniais. Mas dentro desse cenário histórico nasceu um dos ambientes de inovação mais importantes do Brasil, o Porto Digital. E essa é uma das ideias mais bonitas deste roteiro. Enquanto algumas cidades tentam construir o novo apagando o que veio antes, Recife mostra outro caminho. O futuro pode ser instalado dentro da história. O centro histórico vira ecossistema de tecnologia, economia criativa, startups, empresas e formação profissional. É como se o cérebro digital da cidade tivesse sido colocado dentro de um corpo antigo. Isso muda tudo, porque prova que memória e inovação não precisam ser inimigas. Só que ainda existe uma pergunta difícil. Uma ilha de inovação, sozinha, não transforma uma metrópole inteira. O futuro precisa atravessar pontes, sair dos escritórios, chegar nos bairros e tocar a vida de quem não trabalha com tecnologia. Senão, ele vira enclave, vira exceção. E aí a cidade continua dividida entre quem participa do avanço e quem só assiste de longe. Essa tensão nos leva a outra cidade que virou desejo nacional: Florianópolis. Muito antes de ser lembrada como polo de tecnologia, ela já era associada à natureza, paisagens, turismo e qualidade de vida. Mas nos últimos anos, Floripa também se consolidou como uma das capitais brasileiras mais ligadas a startups, inovação e economia do conhecimento. É a cidade desejada. A cidade onde profissionais querem viver e empresas querem estar. Esse é um futuro diferente do industrial. Menos fumaça, menos galpão, menos peso físico, mais capital humano, software, criatividade e redes de inovação. Florianópolis tenta provar que o futuro econômico pode ocupar menos espaço e gerar mais valor intelectual. Mas esse modelo também tem seu lado sombrio. Quando uma cidade fica desejada demais, ela encarece. Quando cresce rápido demais, pode expulsar quem ajudou a construir sua identidade. Quando o futuro chega rápido, ele nem sempre chega para todos. E então chegamos ao caso mais visualmente impactante e mais polêmico deste percurso: Balneário Camboriú. Se existe uma cidade brasileira que parece competir com o céu, essa cidade é ela. Arranha-céus colados na praia, torres de luxo, prédios gigantescos mudando o horizonte. Um tipo de urbanismo que olha para cima e transforma a altura em ambição. Balneário Camboriú representa o futuro vertical. É o Brasil crescendo para o alto. Para quem vê de fora, tudo parece engenharia, status e modernidade. Mas nem todo futuro alto é necessariamente um futuro melhor. Uma cidade vertical pode concentrar moradia e otimizar espaço, sim. Só que também pode trazer especulação imobiliária, pressão sobre a infraestrutura, elitização e uma paisagem que o céu vira mercadoria. A pergunta deixa de ser quantos metros um prédio tem e passa a ser: quem consegue morar nesse futuro? A resposta fica ainda mais complexa quando olhamos para as Smart Cities do Ceará, como Smart City Laguna e Smart City Aquiraz. Aqui, a promessa é construir cidades inteligentes do zero, antes dos problemas, antes do caos, antes da expansão desordenada. Ruas, lotes, serviços, áreas comuns e soluções tecnológicas já começam pensados desde a origem. É uma aposta fascinante. E se o Brasil pudesse recomeçar uma cidade sem improviso, sem remendo, sem crescimento caótico, sem tratar a infraestrutura como correção tardia? A ideia é forte, mas também exige cautela. Porque uma cidade planejada do zero pode ser inovadora, mas também pode virar apenas empreendimento imobiliário com linguagem futurista. Uma cidade de verdade não nasce quando o lote é vendido. Ela nasce quando existe vida urbana, trabalho, escola, comércio, laços e convivência. No fim,
Depois de passar por tantas cidades diferentes, a conclusão fica mais clara do que a pergunta inicial. O Brasil não tem uma única cidade futurista. Ele tem vários laboratórios de futuro acontecendo ao mesmo tempo. Brasília mostra a força e o limite do planejamento monumental. Curitiba mostra a inteligência prática do cotidiano. São José dos Campos mostra a cidade como sistema. Recife mostra a inovação dentro da memória. Florianópolis mostra a economia do conhecimento. Balneário Camboriú mostra o fascínio e o risco da verticalização. E o Ceará mostra a tentativa de desenhar o amanhã antes que o caos comece. Talvez a cidade mais futurista do Brasil ainda nem exista completamente. Talvez ela esteja sendo formada agora, pedaço por pedaço, quando cada uma dessas cidades aprende com a outra. Um pouco da ousadia de Brasília, um pouco da eficiência de Curitiba, um pouco dos dados de São José dos Campos, um pouco da criatividade de Recife, um pouco da inovação de Florianópolis, um pouco da ambição de Balneário Camboriú e um pouco do planejamento das novas Smart Cities. Porque o futuro urbano brasileiro não vai chegar de uma vez. Ele vai aparecer primeiro em uma avenida, depois em um bairro, depois em um aplicativo, depois em um parque tecnológico, depois em uma cidade inteira. A grande questão é outra. Nós vamos construir cidades para impressionar o mundo, ou cidades onde as pessoas realmente queiram viver? Comenta aqui embaixo qual cidade você escolheria para morar. E lembra, o futuro não é o que parece mais bonito, é o que funciona para todos.